Arro! Energias positivas para vocês! Começando mais uma edição do nosso Universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. A cerimônia do conhecimento vai começar agora. Vamos jogar sementinha aí. E por favor, cria vergonha na cara. Cuida dela, cativa ela. Porque você veio para viver o extraordinário. E lembre-se, não tá fora. Tá dentro. Ative a sua melhor versão. Porque eu tenho certeza que coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Vem pra cá que o papo hoje tá maravilhoso. Falando do projeto que tá chegando em Brasília para revolucionar, regenerar, retransformar. Eu amo esse verbo. Eu quero mandar um abraço à minha amiga Vanessa Muniz, que me ensinou, né, o poder do verbo re. Tudo tá com reconstruir, regenerar, renovar, revigorizar. Então vem, vamos lá. Regenera Brasília, recebendo meu amigo Vitor e meu amigo Alisson. Tudo bom, Alisson? Como é que tá? Maravilha demais, meu irmão. Agradecer pelo convite de estar aqui, podendo falar um pouquinho desse sonho, projeto, tudo junto, né? É um trabalho e também é a nossa maior alegria. Bom demais. E cuidado, hein? Eu tava falando mal dele aqui, ele falou, sou eu. Brincadeira, o Alisson faz um projeto muito bacana, que é o Cacau no Barco, né? Barco Íris, é. Barco Íris, que é um projeto muito bacana aqui em Brasília. Depois, quem quiser pesquisar, vou deixar a rede social dele também, o do Vitor também, e do pessoal do Regenera aí, pra vocês poderem... Tão maluco que falar um projeto lá no barco, eu falei, sou eu. Bom demais. É tão maluco que agora ele tá fazendo Regenera, né? Saiu do mar pra terra. Agora você vê tudo a ver, né? Da lagoa. E aí, Vitor, bom, meu jovem? Tô bem, meu irmão. Que prazer estar com você novamente nessa evolução de um projeto lindo. Bom demais. Fiquei feliz quando eu encontrei o Vitor aqui, que a gente fazia um programa na Ativa FM, que chamava Xamã Guia, né? Era muito bacana, muito legal mesmo. E já tem muito tempo. Mas bom revê-lo, né? Então vamos lá. Vitor, como é que surgiu esse projeto Regenera Brasília, né? Olha, quem pode falar melhor como surgiu é o Alisson, porque eu agreguei depois. Então vamos lá, Alisson. Bota bastante esse barco no mar e vamos lá. Cara, o Regenera, ele surgiu, eu já tinha uma plataforma em Alto Paraíso, né? Que era o Guia Alto Paraíso, que era esse guia da cidade, né? Um guia turístico que mostrava as cachoeiras, que mostrava guias, mas que mostrava um lado mais sustentável e holístico da cidade, né? Pra gente meio que fortalecer esse tipo de turismo, né? Porque às vezes o turismo convencional, a gente sabe... Só nas pousadas, né? É, que às vezes é muito instrutivo, é só festa, não sei o quê, doideira. E aí eu queria, de alguma forma, conduzir. Então, quem buscava Alto Paraíso no Google, o primeiro site que aparecia era o meu. Durante muitos anos foi, né? E aí Alto Paraíso é pequeno, né? Um site pequeno, então tinha ali as suas limitações e me veio esse insight uma hora de fazer essa migração para Brasília, né? E aconteceu até um episódio interessante, que foi, a nossa página foi deletada pelo Instagram com 12 mil seguidores e tudo, e demora, às vezes demora para você recuperar. Se você não tá fazendo dancinha, você tá falando sobre meio ambiente, demora para você chegar nos 12 mil seguidores. Então, pra gente foi uma vitória e de repente o Instagram deletou, cara, a gente não conseguiu resgatar a página. Falei, cara, eu vou desistir agora um pouco dar um tempo nessa página aqui de alto e vou migrar para uma metrópole onde tem mais coisas, mais pessoas. E aqui eu pude fazer um guia, como era pequeno, ele era mais genérico. Ele tinha essa parte holística, mas era mais genérico. Mas aqui em Brasília não, deu para fazer um guia só focado no que é sustentável, regenerativo e holístico, né? Então a gente começou e aí eu conheci o João, que já fazia Brasília Holística, que era um evento mais voltado para esse universo holístico, terapêutico. E aí a gente uniu forças, assim, né? Falou, cara, ele viu uns cartazes lá com os terapeutas, falou, cara, eu vou fazer isso em Brasília, quem será? E a gente conversando, ele igual o barco, ele descobriu, mano, eu vi lá um cartaz em Alto Paraíso com um monte de terapeutas, falou, mano, fui eu que fiz esse cartaz. Esse projeto do guia é meu. Aí ele, não acredito, não sei o que, então foi aquela doideira. E aí eu falei, cara, vamos se unir, vamos fortalecer e vamos agregar mais segmentos multiplicar, né? A esse projeto, para não ficar só nas terapias holísticas, porque a minha pegada ela é muito ambiental. Minhas músicas, meu estilo de vida, tudo é muito natureza, esse retorno, que eu acho que a gente precisa ter como humanidade total agora, esse retorno para a Terra, né? A gente regenerar mesmo, né? Desenvolveu essas tecnologias, entrou nesse metaverso e a gente se desconectou do planeta, cara. E hoje a gente vive como se a gente fosse seres
de outro planeta. Entendeu? A gente não conhece a O Terra. comportamento já tá assim, né? A gente não conhece a Terra mesmo, a gente não conhece o nosso planeta, a gente não sabe os A mistérios. gente já está a não- par, né? A gente não entende que é um todo, né? A gente tá dentro, inserido nesse processo da natureza também, né? Total. E os mistérios mesmo da floresta, como os animais se comunicam com a gente não sabe. Essa noção científica do racional e do irracional nos separou, criou um muro entre nós e o resto dos... Não, a gente é racional e eles são irracionais. São bichinhos aí que estão à toa, né? Sem instinto, né? Tipo, toda a magia que acontece na natureza não é o instinto. Cara, é uma inteligência profunda das abelhas, das formigas, sabe? É um sistema onde todo mundo está trabalhando no mesmo propósito e só nós estamos noutra brisa. Entendeu? Das plantas. Então, Regenera surge dessa necessidade de encontrar as soluções, porque todo dia a gente vê crise ambiental, a gente vê crise de saúde mental, a gente vê uma crise humana, política, social, ambiental, econômica, e só notícias que, nossa, é só bucha. Então, assim, cara, quem é que tá resolvendo essa parada? Tipo, nós vamos ficar só chorando e indignados? Então, quem que tá trazendo as soluções para essas tretas que estão aí no mundo, entendeu? Então, a gente foi atrás, assim, dos produtores de alimento orgânico que estão produzindo sem veneno, da galera que está construindo com bioconstrução, que não, sabe, não é essa indústria da construção civil convencional, que gera muito lixo, gera muito impacto. Então, assim, todos os ramos da sua vida. Energia solar, quem é que está produzindo energia solar? Quem que está produzindo meios de transporte com menor impacto? Né? Então, é tudo menor impacto e, se possível, regenerativo, né? E é um conceito novo, assim, né? Essa coisa regenerativa é muito engraçado porque tem esse link do espiritual com o material profundo. Eu gosto muito disso, de trazer essa espiritualidade para a matéria prática. Então, o Chico Xavier falava muito, né? No programa Pinga Fogo, numa entrevista na TV Tupi, antes de ser Globo, ele fez uma entrevista falando que o planeta, em 2019, se não tivesse um conflito nuclear, o planeta passaria de um planeta de expiação para um planeta de regeneração. Isso a comunidade kardecista conhece, muita gente conhece. Mas todo mundo pensa de uma forma muito espiritual, muito subjetiva, né? E aí eu também fui muito inspirado por essa fala dele. Falei, nossa, e 2019, por coincidência, teve a pandemia, né? Ele dava uma data 25 de julho. E foi mais ou menos aí que a pandemia começou na China. Então, foi muita, sabe, essa uma premonição que bateu um pouquinho assim no calendário. E aí eu fui estudando e descobri esse conceito que é de um cara da Wall Street, John Fullerton, se eu não me engano o nome, que desenvolveu esse conceito de economia regenerativa. Porque ele viu que a nossa economia, ela basicamente destrói a natureza e transforma em dados econômicos virtuais. Que hoje o lastro da nossa economia nem é mais ouro. É um lastro de confiança nas instituições. Então é o próprio dólar, o lastro da nossa economia. Não existe um lastro real. Então, assim, é muito subjetivo, entendeu? Então, o que ele falava é assim, como que a gente gera dinheiro, movimenta a economia, regenerando, ao invés de só destruir. E eu acho muito bacana da ideia, que tem essa ideia do regenerar, que acho que é importante, porque é a nossa casa, né? Se a gente não cuidar, vai acabar. E acaba mesmo, né? Entender que a gente faz parte disso, né? E eu acho bacana que você traz essa pegada do empreendedorismo junto com a espiritualidade, porque caminham junto, a matéria tem que existir. Total. Senão a gente não consegue desenvolver, alcançar mais locais, porque a gente às vezes fica muito no místico, né? E esquece do dia a dia, para gente poder pagar suas contas, para se desenvolver, para você prosperar. Eu acho que faz muito parte, a gente separa isso, mas eu acho que são coisas que caminham juntas, uma coisa não anula a outra. E eu percebo muito no meio que as pessoas ou é uma coisa ou é outra. E exato. Pode ter as duas coisas, né? Deveria ser assim, que é o equilíbrio natural, né? Esse é o propósito do festival e da plataforma, porque além do festival a gente é uma plataforma que elenca, tem lá um mapa com todos os CSAs de Brasília. CSA, para quem não sabe, é Comunidades que Sustentam a Agricultura. É uma mensalidade que você pega uma espécie de cesta básica orgânica. Interessante, produtores legal. orgânicos. É um sistema que facilita a vida dos agricultores, que ele não precisa vender, ele já tem uma assinatura Um X para entregar, né? Então é muito, são estratégias muito legais. Então a gente quer justamente fazer isso, quebrar essa dicotomia de que ou você se desenvolve, ou você cresce a economia, ou você preserva, ou você regenera. Não. Tipo, a gente pode movimentar a economia do Brasil regenerando os nossos biomas.
né? E tem gente fazendo isso. A Natura, que é uma grande empresa, né, tem as suas incoerências também, pelo próprio tamanho, mas ela está trabalhando com bioeconomia, que é, em vez da gente gerar dinheiro só com soja transgênica e milho, a gente poder gerar dinheiro com açaí, com castanha de caju, com castanha do Pará, com as coisas nativas da nossa floresta. Então, é ganhar dinheiro com a floresta viva e em pé, fortalecendo comunidades indígenas, ribeirinhas, entendeu? Então, é uma distribuição de renda. Tanto ela cuida do social quanto do ambiental. E para mim isso é a espiritualidade posta em prática. A espiritualidade na Matrix, dentro da economia. Isso é o coletivo, agindo. E essa é a inteligência também do coletivo. E é interessante, né? Porque eu também atuo como síndico profissional. Para quem não sabe, eu cuido de uns uns universos aí muito bacana, né? Eu síndico profissional. Pode crer. Ou de síndico de condomínios, né? Eu falo assim, que mais me entristece às vezes. Por exemplo, tem vários condomínios que tivemos que trancar as lixeiras, porque as pessoas não conseguem cuidar do lixo. Pode crer. Então você fala assim, caraca, porque eu acho que ser espiritual, se expandir a consciência é o quê? Eu ter a consciência, né? Cuidar do meu lixo, respeitar o próximo. Total. É atitude mesmo, né? No dia a dia. O que quer dizer ser um cara espiritualizado só pra você? Não faz sentido. É igual você, pô, tá com uma ideia bacana, eu tô com o João, a galera ali, vamos fazer um movimento diferente. É sobre isso, né? Sobre essa ação de colocar em prática aquilo que você desenvolve e você enxerga. E eu falo que a maior tristeza que eu tenho é quando eu vejo, por exemplo, já tive vários condomínios que eles decidiram trancar a lixeira porque não conseguem cuidar do lixo. Uma coisa simples. Aí fala, cara, como é que tá a sociedade? Sabe? Essa é a coisa que você fica se perguntando. Eu me pergunto muito, caraca, velho, que ponto a gente tá aqui? Total. Uma coisa básica, né? Total. É um processo de reeducação mesmo, né? E o que a gente quer trazer também são soluções, sabe? Porque acabou que o movimento ambiental também, eu brinco que virou um novo dogma, né? Que geralmente ele está envolto em uma série de culpa, de nossa, mas né? Mas você está falando de meio ambiente, mas você é incoerente, você anda de carro. Todos nós somos. O sistema inteiro ele é a base de petróleo. Então, se a gente usa o celular, a gente já está contribuindo. Não tem como você não ter um nível. Você não ter um nível de incoerência. Não tem como, é impossível. Então tem os indígenas isolados que estão ali na Amazônia, que não tem energia, eles estão coerentes. Então não é nem ainda. Então, para nós já tem celular, né? A maioria dos indígenas já não estão mais nesse. Por isso que eu falei isolado. Mas o que eu acho interessante, sim, quando você traz esse ponto de vista, eu acho que não tem nada de errado, cara. Não tem. A tecnologia está aí para auxiliar, potencializar, por exemplo, você acabou de falar, você criou um site. Ou seja, o site, você vai atingir mais pessoas, né? Você vai conseguir criar um sistema lá da cesta, através do quê? Da tecnologia. Cara, a gente tem que utilizar para potencializar para coisa positiva, né? Para o bem. É isso. Pois é isso, encontrar esse equilíbrio, né? Assim como tem vários conhecimentos ancestrais e antigos, né? Mas que também são super tecnológicos, né? Aquele grande cientista Tesla, né? Quantos ensinamentos traziam naquela época que hoje estão... Muita gente está reestudando aquela consciência que ele trouxe lá muitos anos atrás. Por exemplo, uma energia sustentável, mais sustentável, né? Gratuita, livre, né? Exatamente, mas é tecnologia. A importância é como vamos caminhar, né, equilibrando tudo isso. E aí o Regenera traz essa filosofia que eu achei sensacional, por isso que, né, como o seu programa fala, o universo como pode melhorar? E melhora juntando as pessoas que estão pensando as mesmas coisas, que estão na mesma frequência e querendo essa transformação. Mas o que é legal do Regenera é que a transformação ela não acontece de fora para dentro, é de dentro para fora, né? Regenerar o ser. Regenerando o ser, você regenera as relações e aí você regenera os biomas, né? A parte externa. Porque não tem como você entender o ambiente se você não entende o seu próprio ambiente. Tem que fazer a faxina interna primeiro. E aí, por isso que o movimento Regenera, ele traz, né, esse intuito do autocuidado. Aí tem a parte dos terapeutas, né? Trazer um conhecimento diferente para a população, para as pessoas que estão no mais do mesmo, né? Eu digo que quando eu entrei nesse movimento terapêutico, quando eu comecei a estudar sobre terapias e me auto-aplicar essas ferramentas, eu compreendi que a transformação é essa transformação de dentro para fora, porque não tem como enxergar o todo, né? O bioma, essa construção, falar de natureza, se eu não enxergo a minha própria natureza, se eu não sei quem eu sou de fato. E a partir desse momento, caramba, eu sei quem é, eu estou cuidando de mim. É um amor, assim como vários mestres vieram aqui e falaram sobre o amor, né? Então, você só tem como amar o próximo se você ama a si mesmo. Se não tiver isso, você não compreende, né?
o que é essa transformação, essa regeneração. Então, por isso o festival, para mim, né, essa ideia que o Alisson e os meninos trouxeram é sensacional, porque, né, eles trouxeram essa ideia, mas é uma ideia que tá muita gente vibrando. E as pessoas só vão se juntando cada vez mais para poder levar essa transformação para cada vez mais pessoas, né? O despertar da consciência, como muitas pessoas gostam de falar, é justamente isso, é esse burburinho que quando você percebe isso dentro de si, você começa as coisas se transformarem dentro de você e automaticamente vai se transformando à sua volta. Você não precisa ir atrás, olha, você precisa fazer isso, olha, você tem que cuidar melhor disso. Não, cuide de si. Quando você está cuidando de você, as coisas acontecem. O Alisson começou a cuidar dele, começou a vir projeto e as coisas foram acontecendo e mais pessoas foram chegando e é assim, né? Eu digo que a grande consciência, ela não é falada, ela é sentida. Então, se você sente, o outro que está ao seu lado também vai sentir, né? No silêncio, né? Total. A sabedoria do silêncio. Ativo de ação. É muito bacana porque é através desse coletivo que a mudança acontece, né? Você potencializa isso, né? E aí o festival traz esse momento de experienciar. Às vezes o cara nem sabe o que é, mas vai lá, pô, que legal. Não tinha... Porque às vezes não tem essa informação, né? Eu preciso conhecer para poder gerar uma transformação. E às vezes falta, né, esse conhecimento. E o festival traz esse convite, né, para várias terapias, vai ter várias palestras, né? Fala um pouquinho dessa parte das palestras, vivências. Além da parte, para o pessoal não achar que é um festival só musical, ou não é um festival de cultura alternativa, não é só sobre isso. Eu até digo, é um festival também para o mundo corporativo, mas é um festival pé no chão. Né, com natureza, é todo movido a energia solar. Então a gente tem um lugar de regeneração, porque foram plantadas muitas mudas de plantas nativas do Cerrado. E é isso, além da música, a gente vai ter palestras do, por exemplo, Gilberto Namastec, que é um cara que fala de Namastec, né? Espiritualidade e tecnologia. E é bem a cara do que a gente quer trazer. E aí vai ter uma roda de conversa sobre comunicadores, né? O Flávio Rezende e várias outras pessoas também que trabalham com... Tem um rapaz do portal Só Notícia Boa, que eu não vou lembrar agora o nome dele, mas que o pessoal vai conversar sobre o poder da comunicação, da publicidade nessa transição de consciência. Gostei desse nome, Só Notícia Boa. E é isso, a gente entender que é um lugar também da gente se informar. Eu sempre sonhei em fazer um festival, a realização desse festival está sendo um grande sonho na minha vida, assim, sabe? Porque eu sempre sonhei em fazer, até pensava em um festival mais de música e estou assim mais do que realizado, porque o festival está sendo mais do que só entretenimento. É um festival de palestra, de conscientização, tem a parte artística também, que vem também como um conscientizador, né? São músicas e uma curadoria de artistas que trazem essa consciência socioambiental, né? Tipo eu, Mãe da Lua, a gente traz um pouco mais essa coisa ambiental, e o Chico, a EDA trazem muito dessa consciência social, periférica, preta. Então ele pega todas essas pautas. A gente vai ter também palestras sobre homossexualidade saudável com o Marcelo Galáctico. Então assim, tem muitos temas. É essa diversidade. O que a gente quer trazer é essa nova cultura, sabe? É a regeneração dessa cultura humana. Então, ela pega vários âmbitos da vida humana. E a gente vai ter também lá as mudas de Jerivá, que é uma palmeira nativa que as araras, os maritacas adoram. A parte aí do projeto Verde Arara, lá da Vila Mariana, do Sérgio, que é de replantio de árvores que atraem araras e maritacas para a gente repassarinhar. Não só reflorestar, como a gente trazer também essa biodiversidade, entendeu? No Axis, a gente fala que é uma coisa não anula a outra, né? Eu acho que é sobre isso, né? É entender que tudo é contribuição e tudo vai expandindo, porque cada conhecimento que eu adquiro vai abrindo um pouquinho do leque, né? Vai abrindo um pouquinho do leque, você vai entendendo, vai compreendendo, porque a gente fala que não o julgamento, né? Que o julgamento nos diminui. A pergunta expande, né? O Vitor conhece o Axis, então é sobre isso, se perguntar, se questionar, tá aberto para receber, né, dos diversos temas. Igual você falou, às vezes é bacana a música, é muito boa também, mas às vezes o falar também, né, igual parar para ouvir o outro, é importante nesse processo, porque vai complementar, né, vai potencializar tudo isso, né? Acho que entender isso, né? E para mim o mais importante que o Alisson falou, né, na verdade não é o mais importante, né? Todo complemento é importante, mas uma coisa que é muito bacana e trouxe isso como regeneração do meu ser, por exemplo, é justamente essa questão do corporativo. O pé no chão que ele fala não é o pé
para mim, eu entendo assim, não é o pé do chão de ficar descalço e sentir a mãe terra. É isso também, mas é aquilo que você recebe com a consciência que você tem tido, aquilo que você tem, né, o que você tem ancorado, como é que você materializa isso? Porque eu vejo, essa é a grande dificuldade de muitas pessoas, como é que eu materializo aquilo que eu recebo, que eu vou levar uma consciência diferente, né, para várias pessoas. Então, como é que eu consigo materializar isso? E tem pessoas que já estão fazendo isso, né? O festival é um exemplo prático disso, né? Eu estou recebendo tanta coisa boa, porque a gente conhece o pessoal, né, dessa área muito mística, né? Uhum. Dessa área, né, que, com as medicinas, mas porque eu também fiquei, né, estou saindo disso, mas eu fiquei por anos assim muito na parte da mente, só recebendo. Agora, como é que eu materializo isso? E é importante trazer pessoas que já estão nesse processo para entender, ei, vamos agir com o pé no chão? Nós somos seres desse tipo, mas precisamos materializar isso. Não tem como separar uma coisa da outra. Porque se tivesse como separar, você nem aqui estaria. Você já estaria separado. Eu já estaria no astral. Exatamente. Mas não, e aí? Você está aqui por algum motivo. Então, o material é importante. Eu tenho aprendido isso muito, principalmente com esse grupo fantástico, que tem materializado grandes conquistas, né, grandes projetos. Então eu vejo também essa importância, né, dessa galera começar a entender, dessa galera começar a se unir, esse coletivo, mas como é que eu posso ser melhor nisso? E o legal desse grupo que se reuniu, né, no Regenera Brasília é isso. Não tem esse estresse, você vai fazer isso, você... Não, cada um tem uma habilidade, uma competência para agir em determinada área. E todo mundo está livre para agir, né? Total. Porque a galera acredita na mensagem principal, a galera vibra naquilo, mas cada um tem sua competência, cada um tem a sua expertise. Não tem esse negócio do ego, não, é meu projeto, é isso. Não, porque você não faz nada sozinho, amigão, né? Não tem o eu, o umbigo, né? É o coletivo, porque quando você entende que você está querendo parir algo que está dentro do seu coração, as pessoas chegam para aquilo. É um coletivo, não é individual, não é você que ganha, todos ganham. Então, enquanto a gente não, como coletivo, não compreender isso, né? Não é eu ganho, é nós ganhamos com tudo isso, né? E a forma que nós ganhamos é em todas as áreas, inclusive a material, porque cada um está desenvolvendo o seu trabalho, né, com a sua habilidade, com a sua expertise, não tem ninguém melhor que ninguém e está todo mundo junto, focado em um objetivo, né? E o Regenera traz essa completude que eu vejo, né? E eu sou muito grato por o universo ter me juntado a esse grupo, porque estamos pensando, né, estamos focados na mesma coisa, estamos pensando no mesmo objetivo e a gente vibra na mesma energia. Por isso que o universo, como pode melhorar? Melhora juntando cada vez mais pessoas. É isso aí, universo, como pode melhorar? Tá vendo? São infinitas possibilidades. Hoje o papo com o pessoal do Regenera Brasília, um evento maravilhoso. Vou deixar no rodapé do vídeo as datas, o telefone dos meninos também, o do Cipla, quem quiser comprar um ingresso também. Vão ser 2 dias ou um dia? 2 dias. Sábado e domingo. Sábado e domingo, são 2 dias maravilhosos. 7 e 8 de junho. 7 e 8 de junho, bacana. Das 9 da manhã às 20 da noite. Mas antes de ir pro Regenera, nos ajuda aí. Se inscreva no canal, curta, deixa um comentário. É ação, cara, é movimento. Você fala assim, o mundo não muda, mas também não faz nada, pô. Faz aí, ó, ajuda o seu irmão, compartilha esse vídeo para uma pessoa, para poder impactar a humanidade. É de pouquinho em pouquinho que as coisas vão transformando, meu jovem, minha jovem. Alisson, o que é Regenera para você? Cara, regenerar é a gente consertar o que a gente quebrou. A gente consertar o que a gente quebrou no planeta, né? O planeta existe, tem uns biomas. Se você tem alguma dúvida, né? Se o pessoal tem alguma dúvida da questão ambiental, dá um rolê no Google. Pega o Google Maps, bota satélite e vai passear. Vai lá para o Egito, vai na Austrália. Você vai ver que está tudo loteado. São pivôs, são... Então, a gente tinha algo antes das nossas plantações. Então, existe uma inteligência, existia ali um bioma que tinha uma função. Então, um pouco a gente consertar isso
esse funcionamento do planeta que a gente vem degradando. E consertar também internamente, como ele falou, né? Essa coisa, por que a gente está nessa brisa dessa ganância tão grande? Por que essa loucura? Tem muita gente esperando para ser feliz só depois que virar milionário. No inconsciente de muita gente está. Não, quando que eu ficar rico ou depois que morrer. Quando eu ficar rico, aí eu vou poder... Vou pro céu! Cara, curte a vida, sabe? Desfruta, sabe? Aproveita os momentos, sabe? E realmente são os momentos mais simples que vão te gerar maior felicidade. Então, regenerar para mim é essa reconexão do ser humano com o seu real propósito. Sabe? Existe um propósito, né? Se fala muito de propósito, e aí todo mundo, qual é o meu propósito? Fala, cara, tem um propósito universal para o ser humano. Tá? E esse propósito é científico até. Para os céticos também não ficar de fora. Que é, dentro da natureza, nós, né, os primatas, os hominídeos, eles são, nossa função, nós somos dispersores de semente. Por isso que a gente tem os dedos, assim, a mão. Que a gente come frutas e joga. O ser humano na natureza. Então, o nosso propósito biológico é sermos esses dispersores de semente, comer frutos e dispersar sementes. As borboletas vão polinizar, as formigas vão ali enriquecer o solo, as minhocas também vão aerar o solo. Cada ser tem uma função nessa grande empresa, nesse Gaia SA, entendeu? E aí nós estamos sendo o setor que está avacalhando com o funcionamento da empresa inteira. A gente é um setor que só trabalha para nós mesmos, entendeu? E trabalha para uma parada virtual, um painel econômico criado por nós, que não existe. E não é quem nos alimenta, entendeu? Então, por trás dessa economia, né, esse sistema até muito masculino, assim, né, toda essa coisa do patriarcado também histórico, ele é sustentado por essa grande mãe, por essa natureza. Eu gosto de dizer a frase assim, que sem Pachamama não existe Wall Street, nem Faria Lima. Entendeu? Então, quem banca essa brincadeira do ser humano de ser astronauta, de bomba atômica, de economia global, é a Terra mesmo, cara. Vem da Terra, não é poesia. Não é poesia. O agro só existe porque tem uma magia que faz chover e faz as plantas crescerem. Então, a Terra é quem sustenta essa brincadeira. É interessante, eu não tinha pensado por esse ponto de Pode vista, crer. é verdade. Porque é isso, porque parece um papo de viajandão. Pachamama, a Terra, e os caras são viajandão. Meu negócio são números. Cara, sem a terra não existe números. Sem a chuva, não tem economia. Tem produção. Não tem produção de alimento. Então a gente precisa voltar. O nosso celular, já foi rocha, já foi minério, já foi lítio, já foi cristal. Olha que doideira. A gente é um símios, da perspectiva da natureza, a gente é um símios, um primata, que pegou metais, dominou o fogo e fez uma alquimia dessa aqui. Olha que é mais louco do que qualquer ficção científica da Netflix, mano. A gente é essa loucura. Então a gente precisa entender o mundo que a gente está vivendo, sabe? A magia do próprio mundo mesmo. E para mim a espiritualidade ancorada é isso. A gente está aqui encarnado, como você falou, é para ver as nossas relações, é para ver... Para experienciar, para criar um sistema amoroso. Sistema político, social, econômico amoroso. É possível, né? E é o propósito. Não faz sentido a gente trabalhar pela economia e todo mundo tá triste e depressivo. Regenerar, mas já existia, né? Porque talvez o ser humano na caminhada se perdeu no sentido, né? Você falando da política, tem aquele exemplo do... Quem morreu agora esses dias, né? Que foi o presidente do Uruguai, né? Que ele era um cara humilde pra caramba, morava lá no meio do mato. Então, assim, é um exemplo que dá pra acontecer, né? O cara foi presidente. Inclusive, é um hábito lá, por exemplo, os presidentes, eles almoçam na praça lá no meio de todo mundo, né? Algo natural pra eles, né? Total. Não tem diferenciação. E eu acho interessante com esse projeto de vocês trazer o pé no chão, que há a possibilidade de a gente ter um ambiente corporativo melhor também. Mais humanizado, com mais respeito, né? Não diferenciando as pessoas por classe, por cor, por espiritualidade. E muitas empresas que praticam isso, elas observam que tem um ganho. Porque a pessoa está mais feliz, ela está mais feliz, ela produz mais. Se eu me preocupo com o seu filho, cara, eu vou permanecer aqui. Eu lembro que, hoje eu não atuo mais nessa área, né? Mas muitos anos atrás, quando eu ainda tinha cabelo branco não, quando tinha cabelo escuro, fazer minha pós-graduação, estudamos um case que falava sobre isso, né? Que tinha um supermercado, se não me engano, no Paraná, uma coisa assim, que o dono percebeu que ele tinha muitas funcionárias que tinham filhos pequenos. E as funcionárias faltavam muito porque as crianças estavam doentes, escola, as coisas todas. O que ele fez? Cara, o Luizinho falou, cara, eu vou alugou a casa do lado e abriu uma creche, a princípio para atender os filhos dos funcionários, e depois o que tinha de vaga sobrando ele atendia a comunidade. Cara, ele fala que ele duplicou o faturamento dele.
Porque as pessoas começaram, peraí, pô, o cara tá ajudando ali a comunidade. Minimamente cuidadas, né? E aí não preocupava mais por dinheiro. Não era mais ficar de 50 centavos, vou deixar de comprar lá no cara, não vou lá comprar no fulano de tal, porque o fulano de tal, ele dá um retorno social. E aí eu lembro, cara, que a minha primeira aula de administração, porque eu sou formado em administração, Que legal. um professor falou exatamente sobre isso. Ele fala, cara, toda empresa tem que gerar um retorno social. Primeiro retorno social. O dinheiro era o ganho. Total. Porque hoje parece que inverteu. Eu preciso ganhar primeiro, vamos ganhar. E esquece dessa função de fazer a cidade melhor. Quando o cara criou o celular, com certeza estiver pensando no bem coletivo. Total. O que as pessoas podem fazer? Quando o cara cria, sei lá, um equipamento de medicina, quando o cara cria um festival, o cara tem a ideia de trabalhar algo no coletivo, né? Não é só o dinheiro ele é a consequência, né? Ele é o ganho. Ele é o combustível, É. né? Para o carro andar. Até o Murilo Gun que falou essa frase que eu achei incrível. Falou, cara, o carro para andar ele precisa de combustível. Não tem jeito. Mas o propósito do carro não é abastecer. Entendeu? O carro serve para te levar para algum lugar. O combustível é um pré-requisito. Mas a gente não pode achar que o propósito do carro é ir para o posto abastecer. Então é a mesma coisa que a gente faz com a empresa. Pô, a empresa ela tem que ter dinheiro para girar. Que dinheiro, na verdade, é força humana. No fundo, Troca a hora por. o dinheiro por isso, é a né? energia vital humana. Então a gente precisa fazer as pazes com o dinheiro. Até com o né, tem essa coisa do eu já fui muito anticapitalista e tudo. E eu entendi que, cara, o problema não é o capitalismo, o problema é a ganância do ser humano, é espiritual. É uma raiz profunda. Se não tivesse essa ganância, esse desespero pro cara virar bilionário, trilionário, eu acho que não deveriam existir pessoas trilionárias. Porque eu acho que não faz sentido. O cara não tá proporcionalmente mais feliz do que alguém que às vezes ganha. Isso tudo mostra. O contrário, né? Parece que tem cara que Muito fica, mais estresse, né? muito mais. Então eu acho que a gente precisa mudar essas nossas metas, nossos indicadores, sabe? Então, hoje, inclusive, você falou das empresas, tem o ESG, né? Que é Environment, Social e Governance, né? que é meio ambiente, responsabilidade social, ambiental e governança, que é justamente essa cuidado com os funcionários, no que você citou. Então, isso é um índice da Bolsa de Valores. O pessoal está considerando isso na Bolsa para investir. Não, vou nessa empresa aqui, porque ela tem um alto índice de ESG, tem responsabilidade socioambiental. Não quero mais investir só em quem está detonando tudo para ganhar dinheiro. Então, essa tem que ser a tendência. Tem que ser sabe? sustentável, né? Eu acho que a grande sacada é essa, né? Porque a gente fala sustentável, acho que é só a natureza, mas não. É o ser humano, é o coletivo também. Tudo. É. Então é isso que a gente quer trazer com esse evento, assim, é inspirar as pessoas com a arte, cuidar delas com as terapias, com tudo, mas também mostrar que, cara, a gente precisa criar um sistema econômico regenerativo. O grande propósito é criar essa economia regenerativa, a gente desfinanciar esse mercado degenerativo, essas grandes empresas multinacionais que estão acabando com as reservas naturais, estão tratando mal as pessoas, explorando as pessoas, e a gente parar de comprar delas e às vezes gastar um pouquinho mais, ou às vezes nem é mais, às vezes é o mesmo valor. Eu falo o seguinte, é investimento. É. Porque se eu compro um alimento mais saudável, vou ter menos Investimento. doença, então eu vou gastar menos saúde. Exatamente. Eu lembro que antigamente eu ia mandar um abraço para ele, Cássio, eu fiz muito tempo na TVN Brasil, um programa lá, e falou assim, ele falou assim para mim, eu não tenho plano de saúde, Thiago. Eu, é mesmo? Aqui eu vou te mostrar um plano de saúde. Era bike. Eu falei, cara, eu tô fazendo bike, eu tô saudável, eu não vou ficar doente. Uhum. Então eu não preciso de plano de saúde. Total. Então a gente começar a entender que isso é investimento. É investir num outro ser humano. Pô, você tá, igual fala, às vezes, condomínio tem muito isso, né? Condomínio, é o mais barato. Aí eu vejo o cara e fala, tá muito caro. Eu falei, se fosse você cobraria quanto pra fazer? Aí o cara já olha assim. Eu falei, cara, você não quer ganhar o que é justo? Vamos pagar o que é justo. Legal. É essa consciência, nem é mais nem menos, o que é justo. Né? O que acontece? Quando eu começo a pentear demais, eu tô diminuindo o outro. Sim. Total. Achando que vou estar ganhando. Mas no final você está ganhando. Pô. Ixi, porque a ideia, a consciência é o quê? A gente equilibrar o conhecimento. Não é para um ser mais que outro. É para a gente equilibrar as relações. É, porque também alguém vai pechinchar o nosso serviço. É, de prestar o serviço. eu era craque nisso daí. É aquele, o barato sai caro. Aprendi muito com a vida nisso, né? Essa questão de pechinchar. E também a questão de pechinchar vem muito da inconsciência do próprio coletivo vibrando nessa escassez, né? Nessa falta, que eu vejo que vem muito da ancestralidade, né? Tipo, meus pais passaram fome, meus avós passaram fome, é tudo muito difícil. Quando a gente passa, quando a gente tira esse véu, né, de escassez, e eu tô falando isso porque eu tô saindo dela agora, né? E eu tô falando saindo mesmo, porque o universo como pode melhorar? Voltando, né?
regenerando ser, e eu tô nesse processo, né? Só que ao mesmo tempo eu vejo regenerar as minhas relações, que é o que está acontecendo, né? E aí nesse processo eu começo a entender, regenerar o ambiente, né? O próprio bioma, o próprio planeta, né? Mas primeiro teve que partir dentro de mim. E é uma tarefa, como a gente estava conversando mais cedo, né? Não é que são poucos, mas a pessoa acha que a regeneração é algo assim, é tranquilo, né? É algo, a gente tem que parar de terceirizar as coisas e, cara, olha para dentro. Olha para toda a maldade, tudo aquilo que você aponta para o lado de fora, para o outro, tá dentro de você. Eu costumo dizer que é uma coisa que eu falo muito, mas ainda me vejo, né? Ainda me vejo nesse ciclo, mas pelo menos consciente. Caramba, sou eu. O universo é um espelho, mano. Você apontou o dedo, é você. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Então, pare, é uma coisa que eu lembro muito da minha professora no jardim de infância. Cada um tomando conta da sua boquinha, né? E é tipo isso, cada um tomando conta de si. Porque para mim é isso, você olhou para você, olhou para si, caramba, sou eu, não é o outro. Caramba, guerra no mundo, violência no mundo. Meu Deus, mas onde essa guerra está dentro de mim? Onde essa violência está dentro de mim? E é isso. E eu vou até além, né? O que eu estou fazendo para mudar isso, né? Porque às vezes também só fica nessa questão e não muda. Igual no caso de vocês, eu tiro o chapéu, literalmente, porque eu acho bacana quando a gente consegue pegar esse conhecimento, sei lá, mística, espiritual, o que for, cada um dá o seu nome aí, e transforma em ação, porque é essa ação que vai fazer a diferença. O conhecimento, ele vai ajudar, mas a ação que vai mover a coisa, né? Igual vocês lá, achei bacana, estão ajudando, estão ali agregando vários tipos de terapias, mostrando que uma não compete com a outra, uma agrega a outra, que eu posso aprender com um, fazer com o outro, eu posso trocar. Antigamente tinha muitas trocas, né? Então, assim, é fortalecendo. Porque quando um perde, eu também perco. Total. Então, entendeu? O ganho do outro é meu ganho também, que fortalece, né? Aí vai fortalecendo. E que é bacana, a diversidade de conhecimento é que vai expandindo mesmo. Total. Não é só uma coisa. Eu lembro que eu estava lá na minha faculdade, eu lia só de uma coisa. Aí um dia o cara falou assim, ó, eu vi uma palestra que falou assim, quando você lê só de uma coisa, você está aprimorando, você não está expandindo. Agora, quando você começa a ler outras coisas que não são fora da sua área, aí você está expandindo. Porque você faz as conexões. Fala, cara, isso aqui é junto com isso aqui, que dá isso aqui, ó, que coisa bacana. Pô, aí vem o Regenera. Total. Não é verdade? Total. E outra coisa importante, gente, é no coletivo que a coisa acontece. Né? Tá até falando com o Vitor no bastidor. Sozinho, fala, né? Sozinho, andorinha só não faz verão. A gente tem que ter esse coletivo para poder potencializar. Porque às vezes tem uma ideia, o cara tem outra ideia, outro tem outra ideia. E ali quando viu, cara, o tempo tá acontecendo, a energia vai só aumentando, né? O Vitor mesmo chegou agregando muito, acho que é mais presente que eu até nos grupos lá, porque eu não dou conta de acompanhar os grupos. Eu falo, cara, eu consigo acompanhar 2 grupos. Tem 10 grupos do evento, 20. Mas é porque você tá eu mais... não tô conseguindo nem de casa, que é só minha esposa. Mas é porque ele tá mais tempo nessa questão da ação da materialização. Eu fiquei muito tempo parado, visitando a minha caverna de dores, muito no vitimismo, né? E graças a Deus o universo, como pode melhorar, melhorou. Encontrei uma grande família, grandes irmãos que têm me ensinado bastante. E eu adentrei esse processo de ação mesmo, legal, de parar de... né? Eu ficava muito na mente, é isso, eu tenho tantas ideias, tantas coisas escritas, que o universo, como pode melhorar? Tá aqui, meu filho, chegou, pá! Que é o que aconteceu dentro do grupo. Estão precisando desse setor aqui, das crianças. Caramba, eu já tenho um projeto pronto há 2 anos atrás que eu escrevi esse negócio. Legal. Encaixou com uma luva, pronto. Já foi no que você queria. Já foi no que... Tô sabendo agora até. Tá vendo? Que gostoso saber. Inclusive, né, os papais de plantão, mas como é que eu tenho um filho? Levem os seus filhos, porque eles são as sementes, né? Que gerarão grandes frutos, porque o Festival Regenera também é voltado para as crianças. Tem uma área só para as crianças, atividade só voltada para as crianças, que é o Regenera Lobinhos, né? A área que a gente chamou, que é maravilhosa, né? Então vai ter essas atividades, vai ter pessoas especialistas, né, que vão trazer atividades para as crianças. Também nesse cunho regenerativo, de entender esse contato consigo mesmo, com a Mãe Terra, né? Então vai ser muito legal. O Regenera Brasília, ele está bem completo. É um festival que está muito completo. Presença de indígenas, de quilombolas. A gente vai trazer o quilombola lá
Povo Calunga, né? A Senira. Então tem o Harry também, que tem um trabalho social mesmo, de base, com as periferias. Então não assim, não tem como, tem muita representatividade. De acessibilidade para deficientes. Vai, tem uma vai deficiente... ter uma palestrante deficiente também, cadeirante, que vai falar sobre beleza. Ela trabalha com os cosméticos veganos, naturais. Sensacional. Então, cara, assim, eu tô feliz com o nível de coerência que a gente conseguiu ter, e não por nós, pela galera que chegou. Eu brinco. Só abriu a porta, né? Eu brinco que é uma conspiração do bem. Tá? O que a gente tá fazendo o pessoal fala dos reptilianos, das conspirações. Pô, e é a conspiração do bem. Exatamente. Então, assim, tem gente conspirando lá nos bombeiros, o João Guilherme é lá dos bombeiros, tem gente conspirando nos ministérios, tem gente conspirando, entendeu? Conspirando pelo bem. Porque isso pode acontecer, sabe? E isso está acontecendo, na verdade. A gente juntou. Então, muita gente que se via como um lobo solitário, falando, só eu sou o doido do meu rolê, né? Da minha galera. Sou a ovelha mística do meu rolê, né? Ou então sustentável. E a gente juntou e tá todo mundo vendo que, caraca, você tem esse projeto, eu tenho esse, a gente se complementa. E o último que a gente fez, que ainda era o nome Brasil Holística, se juntou uma família, cara. A gente virou amigos. A gente, o Medanha, o Alexandre Norgales da Flora, várias pessoas, Rebeca, Deus também. Então, juntou uma família. Assim, a gente virou, cara, não estamos mais sozinhos, entendeu? Então, esse é o propósito. O chamado para a pessoa aí não é só muito pela programação, mas para você conhecer outras pessoas que estão vibrando que nem você, para você não se sentir mais que você é o louco do rolê, porque são os loucos que mudam a realidade. Então, só complementando a falar do Espaço Kids, cara, vai ter oficina de plantio de mudas para as crianças. Que massa. Com o Alexandre Norgales da Flora, que vive isso. O propósito de vida dele é esse. Então, cara, oficina de mudas para as crianças é mais importante do que fazer foguete para ir para Marte, cara. É muito mais importante para a humanidade. Porque é isso que pode nos salvar de fato, né? É essa conexão dessas novas gerações com o planeta que a gente vive, que a gente não sabe mais o que é. A gente não sabe mais o que é a Terra. A gente sabe do Instagram, do algoritmo, das metas, dos indicadores, da dancinha, do TikTok, mas a gente não entende mais o que é, qual o papel de uma formiga, de uma abelha. E um processo interessante está acontecendo. O João, depois do projeto e de tudo que ele está vendo, ele está fazendo uma mudança lá dentro do Corpo de Bombeiros, que é o protocolo de lidar com as abelhas. Porque o protocolo de muitos anos, desde que o Corpo de Bombeiros foi fundado, o protocolo normal teve um chamado para lidar com abelhas, é exterminar. É fogo, é fumaça, é exterminar as abelhas. E aí ele está vendo que as abelhas estão fugindo das monoculturas, estão vindo para as cidades. E aí, se na cidade todo mundo chama o bombeiro para matar as abelhas, para onde que as abelhas vão? Inclusive, o tema é abelha, né? O tema é polinizar. E aí, no sentido tanto das abelhas, né, como sendo esse grande polinizador, mas também polinizar essa ideia, a gente sair semeando. A logomarca do Regenera é aquele beija-florzinho, né, que eu me inspirei muito nessa coisa de flor em flor, cara, sabe? O beija-flor, ele trabalha para o planeta inteiro. Mas ele não vai para a China, não vai para o Japão, o daqui do Brasil, né? Então, ele cuida daquela região dele. Por isso que o Regenera Brasília, ele começa local. A gente está implementando já, começando a implementar em outras cidades. Floripa provavelmente vai ser a segunda cidade que a gente vai implementar. Então, mapear esse consumo consciente de Floripa, mapear de São Paulo, mapear das grandes metrópoles. Porque é um estudo de conexão de pessoas, né? Eu acho bacana isso, né? O cara tá sozinho ali, opa, vem cá. Total. É ser a ponte, né? Para poder se desenvolver, né? E o beija-flor tem um grande simbolismo, né? Para as culturas ancestrais, né? Quem vive essa cultura da medicina sabe da importância e da figura do beija-flor, né? O beija-flor curador do amor é sensacional. Então é um símbolo magnífico. E também ele veio da inspiração do beija-flor daquela história do fiz o que pude. Sabe? Você sabe essa fábula? Não conheço. De que teve um incêndio na floresta e aí os animais estavam todos fugindo e o beija-flor pegou um pouquinho de água com o biquinho dele minúsculo e foi lá jogar no incêndio. Né? E aí falou, nossa, mas você nunca vai apagar esse fogo porque ele é grande. E ele falou, eu estou fazendo o que eu posso. Entendeu? E aí depois todos os animais começaram a ajudar. Então, além desse significado simbólico, além de também ter aí uma inspiração no formato de Brasília, porque o beija-flor ele foi feito dentro das proporções de Brasília, né? Como se a gente ressignificasse esse plano piloto para esse beija-flor, né? Que não é um avião, Brasília não é um avião, não acredito nesse avião, a gente sabe. Ó, pessoal, então vamos lá. Vai ser dia 7 e 8 de junho. 7 e 8 de junho, agora, próxima semana. Próxima semana, sábado e domingo.
cara, diversidade de palestras, vai ter alimentação também lá, né? Banho sonoro com o nosso amigo, esqueci o nome dele, que é bom pra caramba. Piazon vai estar lá com o banho sonoro. Várias palestras. Vai estar o meu amigo Arce dando show também, né? Maravilha, vamos. Mas quem vai estar lá de cantor? Junto com a Mãe da Lua, Martinha do Coco. É a madrinha do nosso festival, cara. É a madrinha, não podia deixar de falar dela. Martinha do Coco vai estar lá. Ediar, que tem um som incrível também do empoderamento feminino. Chico, que tem essa coisa da consciência de classe, da realidade também, né, desses povos afrodescendentes. Então, é um festival bem consciente, social e ambientalmente também. E pode levar sua criança, coisa maravilhosa, né? Aí é um passeio diferenciado, né? Que você vai poder aprender, a criança vai poder aprender juntos. Vocês vão poder se desenvolver nesse dia, que vai ser 2 dias maravilhosos. Tira aí um horário para poder ir lá e contemplar isso, se presentear, né? Com esse conhecimento, com esse acolhimento, né? É um evento sem carne, sem álcool, sem refri. Graças a Deus. Só kombucha. Você só vai encontrar produtos, é gostoso, produtos e serviços que fazem muito bem, que vão aí ser gostosos, saborosíssimos, de alta qualidade e ainda fazer bem para nossa saúde e para o meio ambiente. Então, chega mais, galera. E venha ouvir a linda música que foi preparada pelo meu irmão, que é sensacional. Acho que ele devia dar uma palhinha no finalzinho do programa, que fala do Regenerar. E a capa, com certeza, com essa voz linda que você tem que ser a capela. Fala agora um pouquinho do seu trabalho. Você trabalha, você falou que tem uma pousada lá em... Fala um pouquinho dessa área sua. Eu tenho um espaço cultural, né? E hospedagem também lá, que é o Espaço Lotus, que para mim, a gente está guardando ali um pouco dessa magia da Chapada, né? A Chapada se gourmetizou muito. É verdade. Tá tudo muito caro, muito chique. E a gente segue numa linha da simplicidade, com conforto, gostoso, mas simples. Realmente é isso. E o que a gente oferece é uma experiência de vida. Muitas pessoas têm a sua transição de consciência depois de passar pelo Lotus. Então a gente traz os povos indígenas, faz essa ponte entre a Amazônia e Brasília, né? O pessoal se encontra lá no Lotus. Maravilha. E aí a gente mistura aí o Ocidente com o Oriente, né? Tem yoga, tem uma programação semanal de yoga, dança, forró não binário, né? Uma hora você conduz, outra hora você é conduzido. Interessante, legal. Muito legal. Uma hora o homem conduz, outra hora o homem é conduzido. Ou então casais também que, né, não são homoafetivos ali, também tem essa oportunidade de não estar dentro ali de um padrão. Então, tem várias coisas lindas acontecendo. E além desse espaço cultural, cerimônias de cacau, recebemos já Ayla Schoffer, que é um expoente dessa música mais espiritual, né, que canta Vuela con el viento. Recebemos agora Tucum, recebemos Madre Terra. Vamos receber o Gustavito, dia 12 de julho. Né? Gustavito também, Gustavito, que tem essa música de reza. Então, cara, é isso. A gente tá lá nessa guarnição do que é o simples, fogueirinha, é uma experiência realmente daquela chapada mágica, encantada, né, e da simplicidade também. E num futuro bem próximo e presente eles estarão no Festival Regenera. E o AIA também, né? Vai acontecer lá no Espaço Lotus. O AIA também é muito importante você falar. O AIA é muito bom. O começo, né? Acho que é sobre isso, né? O primeiro passo. Eu falo que quando você entra no fluxo, a coisa acontece, né? Porque é o normal, né? Dá muito trabalho não sei quem a gente é, né? Ir contra a maré. E as pessoas às vezes talvez não entenderam isso, que o mais leve é seguir o fluxo. O fluxo é isso, é você olhar para dentro, é você respeitar o seu meio ambiente, porque era para ser o lógico, porque a gente vive do meio ambiente, né? E a gente tem que respeitar. E quando eu falo meio ambiente, tem as pessoas também, que a gente precisa do próximo ali. Eu trabalho em condomínio, a gente percebe muito isso, né? A rejeição ao outro, não quero falar, não quero conversar, o de respeito. Esses dias eu passei uma situação assim que foi vamos dizer assim, meio desafiadora, né? Tinha uma mãe que tem um filho com TDAH um pouco mais elevado e a criança às vezes grita, aquela coisa toda, né? E o condomínio todo reclamando, mas ninguém foi lá acolher a mãe. Foi interessante que o pessoal, muita gente bateu por causa do barulho e aí teve só uma pessoa do condomínio que falou assim, engraçado, a gente tinha que acolher essa mãe. Total. Porque é sobre isso, né? Isso não é sobre a gente rejeitar, é sobre a gente acolher. Quanto mais eu vou acolhendo, mais eu vou transformando, né? Você pega as famílias hoje, não tem acolhimento pai e filho, o cara não para sentar, para trocar uma ideia, para conversar. Eu passei uma situação no condomínio interessante, uma época que não tem local para brincar, e as crianças desciam e ficavam brincando ali na garagem. Eu falava, não pode. Aí um dia eu me estressei, então eu falei assim, gente, vocês não aproveitam esse momento para pegar o filho de vocês e experienciar algo com eles no parque, na hora...
Isso é muito melhor, cara. É entender que isso é um investimento, né? Tudo que a gente começa a investir pra gente poder evoluir como sociedade é bacana, né? Porque regenera, ou seja, já existia. Bota a cabeça, já existia, já era assim. Em algum momento a gente se perdeu, mas veio a consciência pra gente voltar a isso, que é o simples, é o gostoso, é o abraçar, é o acolher, é entender que o outro ali tá ajudando, né? Antigamente era troca, né? Você imagina, o cara plantava abóbora, o outro arroz. Imagina todo mundo plantasse arroz. É, total. Não é verdade? Mas muito bacana. Vamos. Você, Vitor, fala um pouquinho do seu trabalho também aí. Aproveita. Vende o seu mexão, agora mexão aqui. E o Gotelas, que é o cara que fala e faz, velho. Eu lembro que eu tava comentando aqui no bastidor, né? Que eu tive na Chapada um tempo atrás e tava procurando um local pra medicina, né? Da floresta ayahuasca. E eu tive no espaço dele, eu falei, engraçado, eu tive lá no espaço, o cara falou que ia fazer. Ele falou, cara, eu vou fazer um projeto, um lago com barco de cacau. Aí ele sou eu, falei, caraca, o cara já fez 8, velho. Quando a gente quer, né, cara? É só botar energia ali e a coisa acontece, né? Foi uma ideia maluca, que surgiu também. Todo mundo achou, meus amigos, quando eu falei, mano, vamos fazer um evento no barco. A galera falou, mano, tu é doido, tu é maluco. Logo começou lá em Floripa. E aí era um encontro de influencers da espiritualidade e a gente tava procurando um lugar. E aí eu vi lá um barco e tinha, faça seu evento aqui. Eu falei, mano, vamos fazer esse evento no barco. Os caras olharam pra mim e falaram, mano, tu é doido. E aí, cara, eu fiz, o evento foi lindo, várias edições, Álvaro Tucano presente, contando a história do Brasil antes da colonização, contando a cobra canoa da transformação, tinha tudo a ver com o barco, a humanidade chegou numa canoa. Então tinha, cara, parece assim que já tinha sido. E tem essa coisa do Masaru Emoto. Por que a gente fez nas águas, né? Porque o Masaru Emoto, um japonês, ele fez esse estudo de que quando você fala coisas boas e bota boas vibrações, a molécula da água se organiza. Então a gente fez um rezo, uma pagelança no Paranoá para poder transformar ali essas memórias, né? Os povos indígenas falam que as águas guardam memórias. Então você imagina um lago onde a capital do país está toda em volta, né? A energia, tudo. Né? Então, assim, foi né, para quem é mais do místico, do profundo, teve ali essa magia com mais de 5 etnias diferentes. Tinha indígenas da Colômbia, Aruaco, tinha indígena Funiô, tinha indígena Tucano, foi um evento lindo. A ideia de Barco-Íris é porque é a diversidade, né? Então, gente também do movimento afro ali, da Ubanda. Então foi um evento pra mim assim histórico. Vai continuar ainda. E vai ter em julho de novo. Eu já vou nesse agora. Você tem que ir. Eu vi nascer esse projeto. Você vai virar. Eu acho que era magro, velho. Eu só não entendi uma coisa. Eu sou fofoqueiro, eu não entendi uma coisa. Eu falei assim, mas tu era magro. Eu falei, não, é que minha filha ganhou filho. Eu falei, mas não entendi, ué. Mas diz que os pais engordam também, né, cara? Eu engordei 10 quilos, cara. Eu que não tenho filho, então quando engordo, quando tenho filho, eu tô ferrado, né? O Alisson fala a verdade que eu pesei 95 quilos. Ô, Vitor, fala aí agora. Fala do seu trabalho agora, meu jovem. Não, é legal, só complementando que o nome que o Alisson trouxe, né? O arco-íris, não sei se ele conhece, mas esse é um conto ancestral, né? A tribo do arco-íris, né? Que é sensacional, né? Que as coisas, quando a Mãe Terra estiver precisando pedir ajuda, vai chegar, né? Vários irmãos vão começar a se encontrar, né? A famosa tribo do arco-íris, vários credos, várias cores. Então não existe esse negócio de minha religião, não. Tudo é um complemento, é um quebra-cabeça, porque tudo é importante, né? O Criador, seja lá como você quer chamar ele está em tudo e em todos e está em perfeita harmonia. Agora, quem tem que se aperfeiçoar nessa harmonia somos nós. Por isso que essa cura tem que começar de dentro para fora, né? Essa questão de você olhar para si. Existe uma grande outra sabedoria, uma história que eu acho fantástica, que fala assim, é onde Deus escondeu a maior verdade, né? E aí o Alisson fala que há muitos investimentos para buscar foguete, para ir para fora do planeta, e a grande sabedoria, meu irmão, tudo se encontra dentro. Enquanto as pessoas estão querendo ir para fora, gastar milhões para fora, cara, foca dentro que você vai descobrir todos os segredos, e é sobre isso, né? E não é um segredo do outro, é um segredo de si. Eu acho que vem muito assim. Só complementando, me ver essa história, eu falei, nossa, é lindo assim, nessas conexões. Mas falando um pouco do meu trabalho, eu sou professor, né? O Alisson, ele trouxe essa grande experiência, né, do Dr. Masaru Emoto,
com a água, né, com a molécula da água que ele congelou e viu no microscópio, né, como é que fica. E como é que é esse experimento? É assim, Masaru Emoto deixou vários exemplares de água ouvindo músicas clássicas, outros ouvindo músicas, né, que tem uma vibração, né, não muito legal, e aí depois ele foi analisar essa molécula e viu a perfeição dessas moléculas, e aí ele testou com palavras, né, amor, 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 ódio, 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 violência, 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 palavrões, etc e tal. E aí também tem experimentos, porque eu já fiz isso com os meus alunos, você plantar uma plantinha e ficar falando todo dia coisas ruins para ela e coisas positivas, você vai ver a diferença depois de 30 dias numa planta e na outra, isso é visível. E aí você entende a questão da água, e nós, seres humanos, somos feitos por mais de 60% de água, né? Então imagina, né, como nós somos formados, como nós somos criados e fomos criados. Então é aquele negócio. Essa simbologia da água, ela também não é só uma questão, né, como o Alisson bem colocou aqui já, não é só uma questão ali filosófica, né, xelelê, holística, não, é muito científico. Se você pegar artigos para estudar, você vai entender, né? Eu costumo dizer para os meus alunos, né, que diversas religiões, filosofias religiosas eu encontro no meio, e aí eles falam, professor, eu ouço muito falar, aquilo que você planta, você colhe. Eu falei, mas isso é científico, né? Newton já dizia, ação e reação. Para toda ação que você tem, existe uma reação. Seja ela, né, física, seja ela química, seja ela em pensamentos. E aí, né, conforme você vai estudando, conforme você vai, né, descobrindo, escavando dentro de si, conhecimentos vão chegando e você vai entendendo um mundo, um universo muito maior do que você acredita, mas você precisa sair da sua caverna, como Platão dizia, né? Você precisa sair, né, Ter coragem, né? Exatamente, você precisa enxergar mais coisas, que existem mais coisas para você se conectar com mais coisas diferentes, com pessoas diferentes, né? Se conectar àquilo que você realmente acredita lá no seu coração, porque nós somos isso, é o amor que transforma. Mas o meu trabalho é esse, eu sou professor, voltei a lecionar, mas também sou terapeuta, e falando do TEA, existem outros tratamentos, outros conhecimentos, né, não invasivos, né, que eu, por exemplo, eu não tomo medicamento tem mais de 5 anos, eu não sei o que é tomar remédio, então eu não tomo, eu aplico outras ferramentas que eu aprendi, né, nessa caminhada, e vejo que funciona, assim como eu já também atendi, né, pessoas autistas, que eu vejo são pessoas que vêm com outra visão para este mundo, mas que também existem outras formas para poder fazer eles entrarem no equilíbrio, numa harmonia aqui nessa experiência, né? Então é outro tipo de conhecimento, assim como lá no Regenera vão ter diversos terapeutas com diversas ferramentas fantásticas, com diversos conhecimentos. É aquele negócio, o que transforma também, quando você está nessa busca, a gente deixa de ser ignorante, porque a ignorância é a falta do conhecimento. E mais do que o conhecimento na mente, é a vivência, é a ação, é você praticar para sentir. Opa, isso aqui é real, isso aqui funciona. Pô, isso aqui não funciona para mim, mas talvez para o outro funcione. Tá tudo bem, tá tudo certo. É isso aí, Regenera Brasília, cara. Esse evento tá surgindo aí e vai ter umas 1000 edições, se Deus quiser. Pegar uma plantinha, só vai crescendo, 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 unindo aí a sustentabilidade, a economia. É uma experiência muito bacana. Tem esse convite, sábado, domingo agora. Vou tirar no rodapé do vídeo o telefone do pessoal que tá organizando, o link do Simpa, né, para você poder fazer a inscrição. E aí aproveita uma experiência de você experienciar terapias, vai ter a experiência da música também, conhecimento. E você leva seu filho, leva a família ali para você poder experienciar junto com a família esse momento maravilhoso, acho que é importante. E a gente tem que entender que tudo isso é investimento. Tira da sua cabeça que é custo. Cada dinheiro que você gasta com essas experiências, com conhecimentos, é um investimento que você faz, né? Quando você amplia o conhecimento, você vai ter atitudes que vão fazer maior contribuição para você. Eu acho que é bacana. E lá o evento vai ter segurança, alimentação, diversão. E eu vou te garantir, cara, que vai ser maravilhoso a Regenera Brasília. Quer falar a gente coisa? colocou os valores bem acessíveis, justamente para que a regeneração seja... A gente começou com um lote de R$15, de 30 os 2 dias, para realmente não ter a desculpa que é por conta do financeiro. Muito barato. Agora os últimos lotes que a gente está aumentando o valor também, para a gente conseguir arcar com todos os custos, mas é um evento que a gente está fazendo assim, né? A gente começou com o risco realmente de investir do nosso dinheiro pessoal. No
sabe, né? Tudo começa assim, né? A gente agradece os palestrantes também, que a maioria deles estão fazendo a palestra voluntária, estão se doando ali. Os artistas. Né? Alguns artistas, né? A maioria a gente realmente está ali cobrindo cachês e tudo, cuidando, mas os palestrantes, boa parte realmente chegaram junto para somar. Então, agradeço também a todo mundo, é um festival colaborativo e é isso, vem somar nessa rede de consciência, de regeneração, você que tem o teu projeto, vem junto somar com a gente, porque... E já vi que tem um convite, podcast, vamos criar um podcast Regenera Brasília aí também, ó. Maravilha. Conteúdo vai ter bastante, terapeuta pra falar. Altos loucos, vem cá que a loucura vai acontecer ali, né? Fora da caixa. Então vamos pra pergunta final? Vocês estão preparados aí? Opa. Quem quer ser o primeiro aí a responder? O Alisson. Quem que é o Alisson? Eu acho que ele Vamos fazer a pergunta e aí a gente vai encerrar com a palhinha do Alisson com a música do projeto. Dá quanto que tá a capela? Dou. Claro, cara. Tá vendo como é fera? Ele fala e faz. Cara, tem uma voz linda. Então vamos lá, essa pergunta final é: o universo, como pode melhorar? Cara, pode melhorar com a gente melhorando, né? Acho que a gente pode melhorar para o universo, né? Eu acho que a gente pode fazer a nossa parte nas relações, na forma que a gente relaciona com a nossa família, com as pessoas, com a pessoa do nosso trabalho. Você passa mais tempo com a pessoa do seu trabalho do que com a sua própria família. Então é se ouvir um pouco mais, julgar menos, entender por que a pessoa está agindo daquela forma, ouvir realmente a necessidade dela, por que ela está agindo daquele jeito, tem alguma razão, ela tem um lado dela. Então é isso. E o que a gente pode fazer sem culpa, para que o mundo seja melhor mesmo, né? As plantinhas, uma plantinha que você planta é uma planta a mais na terra. Você mudou o mundo. Verdade. Mudar o mundo é fácil. Se você plantar uma planta a mais, tem uma planta a mais na terra. Então é fácil mudar o mundo. Difícil é ele continuar estático. Mas você fez sua parte, né? Igual o Beija-Flor, né? Fiz minha parte, né? Ô, Victor, o universo, como pode melhorar? Olha, pra mim, o grande aprendizado que eu tenho tido é amor, cuidado, carinho e zelo, né? Que complementa tudo isso que a gente falou. Pra mim, com essas palavrinhas aqui, você está se autocultivando, está se autoplantando, está se cuidando para gerar bons frutos, e aí tudo que é de bom, de melhor, chega até você sem esforço nenhum. Só chega. Assim como esse grande grupo se reuniu, tem esse grande reencontro que a gente, né, nos bastidores falou, eu lembro de você de tal lugar, a gente já fez esse trabalho. É sobre isso, ninguém se desgastou para querer encontrar outro, eu tenho que fazer isso. Não, só veio sem tranquilidade. Ressonância, né? Ressonância. Então vamos lá com a palhinha? Vamos lá, deixa eu respirar aqui. Recriar o mundo, refazer a história, derrubar os muros, replantar memórias, reviver os rios, retomar as matas, desfazer o asfalto, retornar as águas, plantar as sementes desse novo mundo, recriar os filhos, deixar solo fecundo, reverar a floresta, replantar em festa, desmontar a tralha, retornar pra casa, regenerar, 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 florescer as ruas, colorir as casas, deixar as raízes, quebrar as calçadas, regenerar, regenerar. É isso aí, foi mais uma edição do nosso Universo, como pode melhorar? São infinitas possibilidades, energias positivas, e até o nosso próximo encontro. Valeu, um abraço, fui!